Olá, meus irmãos, muito boa tarde a todos. Se você está tendo contato com a casa pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E na nossa conversa de hoje, eu quero contar uma história para você. Não sei se você conhece a história do fazendeiro e seus 3 conselhos. A história começa mais ou menos assim. Certa vez, dois jovens casaram muito jovens e eram muito pobres. E o jovem, que era casado com a moça, ele resolveu fazer um pacto com ela, uma proposta. Ele disse o seguinte: minha querida, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou buscar um trabalho, não sei quanto tempo eu vou ficar fora, mas eu prometo a você que eu só vou retornar quando tiver dinheiro suficiente para poder dar o conforto que a nossa família merece. E a jovem aceitou a proposta do seu jovem marido e assim ele fez. Ele foi embora, começou a viajar durante dias até encontrar um fazendeiro. E ele descobriu que esse fazendeiro precisava de uma pessoa para ajudá-lo na fazenda. Ele ofereceu os seus serviços, o fazendeiro logo aceitou e ele foi trabalhar com esse fazendeiro. Só que antes de começar o trabalho, ele também fez uma proposta ao fazendeiro, que também aceitou de cara. E a proposta foi o seguinte: olha, eu vou trabalhar todos os dias e eu não quero receber um salário. Eu quero que você guarde o valor do meu salário em uma poupança. E quando eu resolver ir embora, eu quero que você me libere das minhas obrigações, entregue todo o dinheiro do meu trabalho para que eu possa retornar à minha família. O fazendeiro aceitou a proposta e eles foram trabalhar, Eles foram para a fazenda. E o jovem começou o seu trabalho. Ele trabalhou durante 20 anos, sem sábado, domingo, feriado, sem férias, direto. Começou a trabalhar. Um belo dia, ele chegou ao fazendeiro e falou o seguinte: me deu meu dinheiro, porque chegou a hora de eu retornar para minha família, retornar para minha casa, e eu quero ser dispensado das minhas obrigações. O fazendeiro falou para ele o seguinte: tá certo, tudo bem, fizemos um pacto, fizemos um combinado e assim eu farei. Antes disso, eu quero te fazer uma outra proposta. Eu posso te dar 3 conselhos e não lhe dar o dinheiro que eu lhe devo. Ou eu posso lhe dar o dinheiro e não lhe dar 3 conselhos para a sua viagem de volta. Vá para casa, durma essa noite e depois você me dê resposta. O jovem ficou refletindo sobre aquela proposta durante 2 dias, até que finalmente ele chegou ao fazendeiro e falou o seguinte: eu quero os 3 conselhos. E o fazendeiro reforçou, falou o seguinte: olha, se eu te der os conselhos, eu não lhe darei o dinheiro. E o jovem respondeu: eu quero os conselhos. E o primeiro conselho então do fazendeiro foi o seguinte: não pegue atalhos. Atalhos podem parecer bons no primeiro momento, mas eles podem ser fatais. Não pegue atalhos. O segundo conselho é: não seja curioso para o mal. A curiosidade para o mal também pode ser fatal. E o terceiro conselho é: não haja quando você estiver com muita raiva, ou na impulsividade, ou quando estiver sentindo muita dor. Isso pode prejudicar e você pode se arrepender pelo resto da sua vida. Esses foram os 3 conselhos do fazendeiro. E quando o jovem estava, que já também não era tão jovem assim, estava se virando para poder ir embora para sua estrada, o fazendeiro lhe chamou e falou o seguinte: olha, antes de você ir embora, eu quero te dar aqui 3 pães para você usar durante a sua viagem. 2 pães é para você comer durante esse trajeto, esse retorno para sua casa. E o último pão, que é esse aqui, você só coma quando estiver com a sua família, com a sua esposa. O jovem pegou os pães e seguiu viagem. Após dias e dias de caminhada, ele encontrou um andarilho no meio da estrada que lhe perguntou: ei, para onde que você vai? E ele respondeu: bom, eu estou a caminho da minha casa e vai levar em média aí 20 dias para poder chegar lá seguindo por essa estrada. Então o andarilho falou o seguinte: olha, existe um atalho que
vai fazer com que você diminua esse tempo aí muito rápido. Você vai levar mais ou menos 3 dias para chegar lá. Por esse caminho que você está seguindo vai demorar muito, é muito longo para você chegar ao seu destino. O jovem ficou empolgado, animado com aquele atalho e começou a seguir. Quando em um determinado trecho ele pensou, lembrou do primeiro conselho do fazendeiro e ele resolveu retornar e seguir a estrada normal. Dias depois, ele foi saber que aquele caminho, aquele atalho levaria para uma emboscada. Então ele seguiu o seu caminho. Depois de muito tempo andando, já cansado e exausto, ele achou uma hospedagem, que não era bem uma hospedagem no meio da estrada, mas era um casebre onde ele pediu acolhimento. E lá o hospedeiro cedeu essa noite para que ele pudesse dormir e descansar. No meio da noite ele escutou uma gritaria extremamente terrível e ele já estava levantando para poder sair e ver o que era aquele barulho, quando ele lembrou do segundo conselho. Então ele retornou, ficou em silêncio, foi dormir e amanheceu. No dia seguinte foi quando o hospedeiro perguntou para ele, falou o seguinte: olha, você não ouviu um barulho ontem à noite? Ele falou: sim, ouvi. E não deu curiosidade para você para saber o que era? Ele: não tive curiosidade. Foi quando o hospedeiro falou o seguinte: olha, sorte a sua, porque na verdade o meu filho ele tem ataques aqui de loucura, e quando alguém vê ele daquele jeito, ele mata e enterra no quintal. Então você vai ser uma das poucas pessoas que vão sair vivas aqui dessa hospedagem. Nisso ele seguiu caminho durante dias e dias, quando finalmente ele começa a ver a sua casa ao longe. E se aproximando, ele consegue perceber entre os arbustos que lá pela janela estava a silhueta, né, a forma da sua esposa. E ele começa o coração a acelerar, mas quando de repente ele vê que um homem abraça ela, acolhe a sua esposa nos braços, ele fica revoltado, uma emoção de ódio e de vontade de chegar e matar os dois toma o seu coração quando ele toma a direção da sua casa. E ele lembra então do terceiro conselho do fazendeiro. Ele respira fundo, ele resolve tirar aquela noite para poder dormir ali mesmo onde ele estava, para na manhã seguinte ele tomar uma decisão. Ao acordar já com a cabeça fria, ele resolve fazer o seguinte: eu não vou nem matar a minha esposa nem o seu amante, eu vou retornar para o meu fazendeiro e pedir o emprego de volta. Mas antes disso eu quero falar com ela e dizer que eu sempre fui fiel. Nisso ele entra, bate a porta, a esposa abre a porta e já reconhece, corre até ele, abraça, e ele tenta afastar ela do corpo dele, ele não consegue. Foi quando ele começa a chorar e fala o seguinte: olha, eu sempre fui fiel a você e você me traiu. E ela falou o seguinte: não, eu nunca te traí, eu fui fiel a você durante 20 anos. E ele disse: mas ontem eu vi um homem lhe abraçando. E ela falou assim: esse homem é seu filho. Quando você estava saindo, eu estava grávida e hoje ele tem 20 anos. Nisso ele acaba ali encontrando o filho, que também já sai da casa. Cada um conta a sua história, né, do que passaram nesses 20 anos, quando eles resolvem comer o último pão que ele tinha guardado para comer com a família, que o fazendeiro tinha dado. Quando ele abre o pão, ele percebe que ali tinha todo o dinheiro do seu trabalho de 20 anos que o fazendeiro tinha colocado dentro desse último pão. E essa história, né, que a princípio parece mirabolante ou algo surreal para se acreditar, dependendo do ponto de vista, provavelmente, enquanto você estava ouvindo, e várias pessoas estão assistindo essa palestra nesse momento, cada um teve um momento de crítica, sabe? Uma crítica sobre um ponto da história, ou sobre o ponto do jovem sair, ficar 20 anos fora, do fazendeiro ajudar, do fazendeiro fazer um pacto, do pacto do jovem com a esposa. O fato é o seguinte: atalhos levam muitas das vezes a caminhos fatais. E hoje nós estamos aqui nesse emaranhado de encarnação após encarnação, porque nós muitas das vezes seguimos atalhos
em encarnações anteriores. O que é o atalho? O atalho é você não seguir o evangelho, não seguir a doutrina, não seguir a moral, né? Não seguir as orientações da espiritualidade, ou seja, lá os 10 mandamentos: não matarás, não roubais. Se hoje nós estamos aqui encarnados nessa vida, é porque provavelmente não, com certeza absoluta, nas encarnações anteriores resolvemos seguir algum atalho. E esse atalho foi ou da maledicência, ou prejudicamos alguém, ou pela conquista dos bens materiais trapaceamos, roubamos, matamos, negamos, prejudicamos alguém de alguma forma, alguém ou uma sociedade de alguma forma. Foi um atalho. Um atalho que seguimos sim nas outras encarnações. Agora a grande pergunta é: estamos nessa encarnação exatamente para não seguir os atalhos anteriores, seguir novos caminhos, caminhos que muitas das vezes são mais longos, muitas das vezes são mais, entre aspas, doloridos, com mais desafios, com mais adversidades, com mais dificuldades. Só que é um caminho que nos faz renovar, que nos faz aprender, que nos faz crescer. Atalho não gera crescimento. O atalho ele é temporário. O atalho ele é muito passageiro, ele é uma ilusão. Se tivesse que seguir um atalho, seria o atalho pelo conselho dos outros. Eu acho que o melhor atalho, né, o único atalho que dá para se seguir é através do conselho do outro. Alguém passou por uma dificuldade, por um problema, por uma situação dolorosa, e aí você escuta aquela história e você aprende com aquela história sem necessariamente precisar viver aquilo você também. Mas fora isso, atalhos levam a complicações, assim como foi o conselho do fazendeiro para o jovem. Ser curioso para a maldade acaba também gerando fatalidade. E hoje em dia nós vemos muito isso, né? O quanto nós somos curiosos para o que é ruim e pouco curiosos para aquilo que é de bom. É claro que no mundo acontecem muitas coisas boas, em todos os aspectos, em relação à religião, à caridade, à tecnologia, à saúde, a ações de justiça. Acontecem muitas coisas boas no mundo, só que poucas pessoas sabem das coisas boas que acontecem, porque é muito mais lucrativo e se propaga muito mais rápido a notícia ruim. Quem aqui nunca ficou ou conhece alguém que fica apegado àquela notícia ruim do dia? Todo dia tem uma notícia ruim daquele dia. Ou um incêndio que teve, ou uma morte que teve, um assalto que teve, um problema, seja lá qual for. Isso eu estou falando de um, né? A gente sabe que no dia a dia acontecem inúmeros. E inúmeros desses problemas são noticiados todos os dias, o dia inteiro. Então tem o Jornal da Manhã, o Jornal da Tarde, o Jornal da Noite, o Jornal da Madrugada, dizendo a mesma coisa, o mesmo problema, reforçando o mal, reforçando o problema. Talvez você conheça aquela pessoa que para ver um acidente, sabe? E quanto pior o acidente, quanto mais triste é aquele acidente, se gerou morte, se aquela morte foi terrível, as pessoas ficam curiosas e param para ver, chamam, tiram foto, postam na internet. Isso é propagar o mal, isso é ser curioso para o mal. E ser curioso para o mal é você também atrair a fatalidade para o seu dia a dia. Nós sabemos que somos seres de energia, a energia atrai a energia. A água vai para a água, então sabe, você liga a água da torneira da sua casa, vai para a fossa, que vai para o esgoto, que vai para o rio, que vai para o mar. A água vai para a água. Da mesma maneira, a fatalidade vai para a fatalidade. Se você se compadece, se você é atraído pela fatalidade, provavelmente você está atraindo a fatalidade também para o seu dia. Se você compartilha vídeos, e quando eu falo fatalidade, não literalmente aquela, tem gente que faz isso, né? Compartilha a morte lá, mas não indo ao extremo, antes de chegar à morte também existem várias fatalidades, né? Várias coisas ruins, negativas, o roubo, a inveja, a maledicência, a cobiça,
tudo isso, tudo que for negativo, eu acredito que você sabe muito bem o que seja negativo para você e para os outros, acaba atraindo também o negativo. Esse é o segundo conselho lá do fazendeiro para o jovem. E o terceiro conselho do fazendeiro para o jovem a gente também pode trazer para o nosso dia a dia, que é você não ter a impulsividade de agir no momento de grande dor ou de grande raiva. E nós sabemos que nós já fizemos loucuras e muitas das vezes ainda fazemos por conta da impulsividade, seja por um excesso de dor ou um excesso de raiva, uma carga emocional muito grande. Na nossa história, que é milenar, nós não somos espíritos jovens, podemos ser jovens nessa encarnação, mas temos uma história passada de milênios, e eu aposto com você o que você quiser, que fizemos loucuras nesse sentido. Ao ver uma situação que não nos agradava, ao ver uma situação que abalava o nosso ego, ao ver uma situação que abalava a moral que era constituída naquela época, fizemos loucuras, atos impulsivos que nos gerou remorsos e que gera até hoje, afinal de contas também estamos aqui nessa encarnação para reaver, até pelo aspecto da culpa, essas atitudes, esses comportamentos. E para finalizar aqui essa conversa, que é mais uma reflexão que eu quero trazer para você, eu quero trazer um ponto para você pensar. Olha, nós temos no planeta Terra 7 bilhões de habitantes encarnados e sabemos que no plano espiritual tem 3 vezes mais esse número. Então são em média 21 bilhões de pessoas desencarnadas, somando o planeta inteiro, mais ou menos de 28 bilhões de pessoas no planeta. E essas pessoas, elas vivem num ciclo, né? Não existem pessoas diferentes, são as mesmas pessoas, só que em momentos diferentes. E a história da humanidade, ela é bem ampla. E já passamos por tudo, por guerra, por desastres ambientais, por cataclismos, por invasões, raças dizimadas, muitas coisas ruins e também boas. Mas eu quero focar nesse momento até no aspecto ruim. Você acha que essas pessoas que cometeram esses erros na história da humanidade era quem? Claro, era eu, era você, era essa comunidade que nós estamos inseridos aqui. Então, esses 3 conselhos servem para essa encarnação, para que a gente não repita o que fizemos nas outras. Porque se a gente tivesse sido bonzinho, legalzinho, a gente não estaria aqui, sem sombra de dúvidas. Estaria em outro momento, numa outra situação. Então, eu não sei exatamente qual a situação que você está passando agora, mas eu aposto com você que se a situação que você está passando agora é devida a alguma situação que negligenciamos esses 3 conselhos do fazendeiro. Negligenciamos esses 3 conselhos que, a princípio dessa história que eu contei, talvez tenha gerado alguma certa crítica na sua cabeça, no sentido, pô, que história louca. Mas esses 3 conselhos que servem para mim e para você, nós negligenciamos em algum momento da nossa história passada. E a história da humanidade, não estou falando nem de religião, a história da humanidade nos diz isso, porque temos histórias tristes no passado. Mas dá tempo da gente corrigir isso. Estamos hoje encarnados aqui, tendo acesso a essa informação, exatamente para colocar em prática esses 3 conselhos. Primeiro, não siga atalhos, evite atalhos. Atalhos podem levar a destinos ruins. Não seja curioso para o mal, não propague o mal e não comente o mal. Siga o caminho do bem, porque comentar o mal é atrair o mal, é desejar o mal. E por último, não seja impulsivo no momento de grande dor ou de grande raiva. Possamos refletir sobre esses conselhos e que a espiritualidade superior possa sempre nos orientar nos momentos em que precisamos ter esses 3 conselhos em mente. Que ela sempre possa nos lembrar do conselho do fazendeiro,
esses 3 conselhos em qualquer momento da nossa vida, mas principalmente nos momentos em que precisamos relembrar esses 3 conselhos. Então que você fique com Deus, que o nosso Pai Oxalá nos abençoe e nos proteja hoje, agora e sempre. Assim seja.